Começa agora pela TV Novo Tempo mais um programa Evidências, sempre em busca de fatos que comprovem a veracidade histórica da Bíblia Sagrada. Hoje, provavelmente você acordou, tomou seu desjejum, saiu de casa e se deparou com um cenário extremamente comum aos seus olhos. Esse cenário é composto de carros, prédios, comércio e assim se desenrolam as atividades do dia a dia. Quem mora no campo e tem uma vida mais privilegiada com menos poluição também começou a sua rotina rural e juntos, cidadãos do campo ou das grandes cidades, todos nós damos forma ao que comumente chamamos de sociedade. Toda sociedade é composta por uma relação nem sempre equilibrada de produção e consumo, regida pela administração governamental de algum tipo de regime, que pode ser democrático, totalitarista, competitivo, etc. Essas sociedades em conjunto vão dar forma a um sistema organizacional mais vigente e também invisível, conhecido desde a antiguidade pelo nome de civilização. Esse formato em que os povos do mundo inteiro foram se moldando, aglomerando e se organizando é tão óbvio e comum que nem paramos para pensar no mundo fora desse processo. De acordo com a sociologia, civilização é sair do estado primitivo, civilizar um povo, instruir, polir, tornar civil e, de certa forma, até cortês. Isto é para justificar aquela expressão que diz fulano de tal é uma pessoa civilizada. Agora, de modo etimológico, a palavra civilização vem de civil, que por sua vez vem do latim civilis, relativo ao indivíduo que vive numa cidade. Aliás, cidade em latim é civita. E assim, civita veio a ser civil, que por extensão seria o próprio nome de cidadão. No programa de hoje, vamos procurar conhecer um pouco mais os remotos traços arqueológicos que nos permitem ir para o mais próximo possível do início daquilo que chamamos civilização humana. A Bíblia diz que tudo começou com a criação do ser humano e a implantação do paraíso do Éden no lado oriental do planeta. Então veio a desobediência às leis de Deus e com ela as consequências do que vemos no mundo hoje. Esta versão, é claro, é ridicularizada por muitas pessoas atualmente. Elas preferem, em seu lugar, aceitar a teoria de que o homem evoluiu a partir de formas primitivas até chegar ao estágio do Homo sapiens. Somente nessa fase, munido de maior capacidade craniana, o homem teve então condições de raciocinar, descobrir o fogo, fundar as primeiras cidades e, com ela, as primeiras civilizações da humanidade. Agora, indo direto ao ponto, entre criacionismo e evolucionismo, qual dessas propostas parece mais sensata? Qual delas seria realmente mais coadunada com o início da civilização humana? Em outras palavras, como tudo, afinal de contas, começou? Antes que você opte rapidamente pela proposta darwinista, afinal de contas, ela parece mais científica, mais racional, lembre-se que pesquisar as origens remotas da humanidade não é algo tão simples assim. Infelizmente, a enxurrada de tecnologia cinematográfica usada a favor do evolucionismo e também presente em filmes, documentários e museus do mundo inteiro dá a falsa impressão de que a hipótese da evolução humana a partir de primatas é algo tão real que quase não permite espaço para dúvidas quanto aos modos como tudo ocorreu. Um detalhe ou outro pode até ser corrigido, mas a certeza de que a cena descrita neste quadro um dia aconteceu é um dogma para muitos cientistas. O homem descobriu o fogo e com ele surgiu uma nova era para a evolução da humanidade. Se olharmos a rigor, as evidências não são tão claras assim. Existe um grande espaço para o subjetivismo, a interpretação daquilo que se encontra em solo. Veja o caso dos fósseis humanos que são apresentados como evidência inquestionável da evolução. A maioria absoluta desses fósseis, que de acordo com o paleontólogo Marvin Lubenov totalizam um pouco mais de 6.000 exemplares, são fragmentos quase imperceptíveis de uma parte de mandíbula, de um osso occipital ou muitas vezes se resumem a um dente completamente isolado do restante do corpo, como este encontrado na Etiópia. O modo completo como muitos fósseis aparecem expostos em museus ou documentários é resultado de um árduo trabalho de reconstrução baseado muitas vezes em pressuposições, imaginações, possibilidades e, sobretudo, talento artístico.
os paleontólogos guardam catálogos e reproduções para estabelecer comparações e há casos em que fica difícil saber se o osso é realmente humano ou de um animal. Em alguns casos, conforme admite o especialista em reconstrução de fósseis Jean-Jacques Roublin, quase 90% do que se vê é formado de resina. Apenas uma ínfima porção dos ossos expostos faria realmente parte do original do que foi encontrado. Veja, por exemplo, esta reconstrução de Lucy, a Australopithecus encontrada por Donald Johansen, conforme a disposição do Museu de História Natural do Estado de Michigan. Os detalhes são perfeitos, não é mesmo? Veja ainda esta outra reconstrução disposta dessa vez no Museu de Chicago. Compare agora ambas as reconstruções com os ossos originais expostos no Museu de História Natural de Nova York. Como você pode ver, os espaços para a criação artística são maiores que a certeza científica. E como se não bastasse, em alguns museus há também a reconstrução não apenas da Lucy, mas também do seu parceiro, o seu filhinho, e nenhum desses ossos foi encontrado até hoje pelos paleontólogos. Alguém talvez possa argumentar que essas reconstruções são baseadas em outros exemplares mais bem preservados que supririam as partes faltantes. Mas não é bem assim. Foram tantos erros e alternativas que alguns exemplares fósseis, como os Zinanthropus, receberam várias reconstruções e também denominações, pois chegaram a ser confundidos com exemplares de Paranthropus boisei e hoje nem são mais considerados ancestrais humanos. Sendo assim, notamos que, da mesma maneira que não temos uma pedra original do Jardim do Éden ou uma amostra orgânica do corpo de Adão para provar a sua existência, também não temos nada de concreto que indique que a história se desenrolou exatamente como sugere a teoria evolucionista. O que temos, na verdade, por mais que alguns acadêmicos odeiem admitir, é uma reconstrução e, em última instância, uma demanda de fé. Afinal de contas, fé existe dos dois lados, tanto do criacionista quanto do evolucionista. Eu sei que pode parecer complicado eu falar de fé aplicada a evolucionistas, mas saiba que fé não é um sentimento exclusivo dos religiosos. Acadêmicos que acreditam em algo que não viram com os próprios olhos estão, de certa forma, exercitando a sua fé na teoria que consideram mais adequada para explicar o que encontram em solo. Repetindo, pois, as evidências históricas não são tão detalhadas e conclusivas como gostaríamos que fossem ou como a mídia faz supor que seriam. Mas não pense com isto que podemos optar por um agnosticismo prioritário em relação às origens da vida. Isto é, começar a achar que não se pode nunca ter certeza de nada. Não é bem assim. As evidências podem não ser conclusivas, mas elas oferecem boas pistas e compensa gastar um tempo analisando-as e verificando o quadro que elas apresentam. Mas, antes de falar destas pistas, vamos mencionar um problema que preocupa historiadores e arqueólogos. É que, para uns, a cultura material, isto é, aqueles elementos que encontramos em solo, são muito fragmentários para uma conclusão exata da história. Eles precisam de um texto antigo, preferencialmente contemporâneo, que explique o que aquilo significava. Encontrar, por exemplo, um desconhecido assentamento debaixo da areia do deserto só nos permite dizer que ali havia uma cidade. Agora, sem uma inscrição ou texto antigo encontrado nas redondezas, seria quase impossível dizer que cidade seria aquela. Daí a importância dos textos antigos. Por outro lado, porém, rebatem os arqueólogos, os textos podem estar contaminados por linguagem ou propaganda política que geralmente oferecem uma impressão distorcida dos fatos. Por exemplo, o antigo historiador Heródoto afirmava que as muralhas da Babilônia tinham perto de 100 metros de altura, um equivalente a um edifício de mais de 30 andares. A arqueologia, porém, demonstrou que isto era um terrível exagero, e é óbvio que seria. Pois bem, a nossa proposta no programa de hoje é trabalhar com um método que correlacione ambas as fontes textuais e não textuais da história antiga, e assim uma poderá lançar luz sobre a outra. Eu vou explicar isso melhor para você.
O que vamos fazer aqui é analisar em conjunto as evidências materiais encontradas em solo e os mais antigos textos da humanidade. E com isto, esperamos responder, ainda que hipoteticamente, à seguinte pergunta: o que os habitantes das primeiras civilizações da humanidade diziam quanto ao começo da raça humana? A importância desse exercício está em que aquele povo que viveu antigamente estava bem mais perto das origens do que nós. Veja, eles viveram no 3º milênio antes de Cristo e nós acabamos de entrar no 3º milênio depois de Cristo. São, portanto, quase 6.000 anos de hiato entre eles e nós. Ora, vale a pena então ouvir o que esse povo tinha a dizer e examinar as evidências que eles deixaram em campo. Quais seriam, portanto, os primeiros assentamentos da humanidade que poderíamos chamar de cidade e civilização? Quais foram os primeiros traços de escrita que eles deixaram? Muitos antes pensavam na China, no Egito e em Jericó para traçar os começos da humanidade. Mas hoje, a maioria dos acadêmicos aponta para a Mesopotâmia como sendo o berço da civilização humana. E foi ali que tudo começou, ou recomeçou, se entendermos que ali fundaram as primeiras cidades, porém com pessoas que chegaram imigrantes de outra localidade. A Mesopotâmia é uma região que fica no atual Iraque e contém uma geografia arqueológica de interesse mundial. O seu nome deriva de 2 palavras gregas, meso, que quer dizer meio, e pótamos, que quer dizer rio. Logo, Mesopotâmia seria terra entre rios. Exatamente por causa dos 2 rios, Tigre e Eufrates, que hoje compõem o cenário da região. A área em redor também é chamada de crescente fértil, exatamente por ter uma terra arável em meio a um deserto e disposta também no formato de uma lua crescente, delimitada entre os vales dos 2 rios já citados, o Tigre e o Eufrates, que desembocam no Golfo Pérsico. A Mesopotâmia tem ainda 2 regiões geográficas distintas. Ao norte, a Alta Mesopotâmia ou Assíria, uma região bastante montanhosa, deserta e com escassa pastagem, e ao sul, a Baixa Mesopotâmia ou Caldeia, muito fértil em função do regime dos rios que nascem nas montanhas da Armênia e desaguam separadamente ali no Golfo Pérsico. Como já dissemos, as primeiras cidades que surgiram ali foram fruto de um povo outrora nômade ou imigrante de outras regiões que resolveu se fixar no local, provavelmente por causa das condições férteis da região. Quando exatamente essas populações começaram a chegar é um assunto controverso. Alguns falam até do 6º milênio antes de Cristo, o que parece ser uma cronologia muito exagerada. De qualquer modo, sabemos que o surgimento da escrita e o desenvolvimento comercial das primeiras cidades locais se deu exatamente por volta do 3º milênio antes de Cristo. E aqui iniciamos então a nossa pesquisa. Mas antes disso, seria interessante contar um pouquinho de como aconteceu a redescoberta da Mesopotâmia. Mesmo sendo o berço da civilização, a região agora tinha se transformado num completo deserto. As cidades que ali existiram estavam completamente soterradas. A paisagem não tinha nada daquelas monumentais ruínas como as encontradas no Egito. Por isso, houve gente que até duvidou da possibilidade daquele lugar, hoje tão deserto, ter sido, em algum tempo, palco de grandes civilizações. As escavações na Mesopotâmia começaram numa época em que a arqueologia era marcada pelo colecionismo. Ou seja, os artefatos eram achados, levados para museus sem nenhuma preocupação acadêmica com o local onde foram encontrados e então faziam parte de coleções, às vezes públicas, às vezes privadas. A descoberta da Pedra de Roseta pelos soldados de Napoleão Bonaparte e os monumentos que os franceses e ingleses levaram para a Europa no final do século XVIII caracterizam muito bem esse período. E foi por esta mesma época que Claudius James Rich, um representante da Companhia das Índias Orientais, se interessou pelas antiguidades locais da região da Mesopotâmia. Ele visitou várias ruínas e fez algo que hoje seria um crime, mas naqueles idos não. Ele recolheu para sua própria coleção uma quantidade enorme de objetos, inscrições antigas, tijolos, tabletes de argila, cilindros com desenhos em baixo relevo e cerâmicas. Quando ele morreu, infelizmente vitimado por cólera em 1821, a sua coleção foi adquirida pelo Museu Britânico de Londres, onde permanece até hoje.
Na época em que esses cacos de cerâmica chegaram em Londres, por volta de 1818, ninguém tinha ainda condição de ler ou decifrar o que aquelas misteriosas inscrições diziam. Algumas delas mencionavam explicitamente o nome de Nabucodonosor, rei da Babilônia, mas naquela época, quem poderia ter noção disto? De qualquer modo, ainda que o colecionismo seja hoje questionável, esta leva de materiais para a Europa acabou causando um grande enriquecimento da arqueologia na Mesopotâmia. Ela despertou o interesse também de outros pesquisadores que queriam conhecer melhor aquela região, não apenas por ser mencionada na Bíblia, mas porque também fora palco de importantes eventos da humanidade. Em termos bíblicos, foi na Mesopotâmia que aconteceu o chamado de Abraão e Sara, o erguimento da Torre de Babel e ainda a fundação das primeiras cidades surgidas após o dilúvio. Foram muitas as escavações iniciadas na região, usando os próprios nativos como operários, tradutores e guias. Eles, afinal de contas, estavam acostumados ao rigor do deserto e possuíam uma valiosa tradição oral. Aqueles beduínos contratados foram de grande ajuda para os arqueólogos europeus. Em pouco tempo, ruínas de grandes e antigos palácios começaram a aparecer em meio à terra e os cacos de barro. O local da antiga Babilônia acabou sendo um dos primeiros a serem reconhecidos por causa da tradição dos beduínos locais que, por séculos, chamavam aquele lugar de Il Babil ou Tal Babil, isto é, Montanha dos Escombros da Babilônia. A atenção de Rich concentrou-se posteriormente mais ao norte para uns montículos de terra onde foram encontrados antigos relevos de pedra contendo cenas e inscrições, mas que, infelizmente, foram despedaçados pelos muçulmanos por representar ídolos dos infiéis. Este é o principal monte de terra visto por Rich nas cercanias de Mossul e que muito o impressionaram. Ele então resolveu explorar o sítio e documentar minuciosamente a sua escavação através de fotos e desenhos profissionais. Em poucos anos confirmou-se o que o próprio Rich já supunha. Aquelas eram realmente as ruínas da antiga cidade de Nínive, a capital da Assíria e local da pregação do profeta Jonas. Quem finalmente a descobriu, confirmando a sua identidade, foi o explorador Austin Henry Layard, que trabalhou 18 meses no local. Pena que a confirmação oficial do sítio só se deu após a morte de Rich, mas aquele foi um tremendo achado para a arqueologia moderna. Em 1842, a França enviou para Mossul um diplomata chamado Paul-Émile Botta. Ele estava ali para começar uma escavação patrocinada pelo governo francês. Afinal de contas, os franceses não queriam ficar para trás em relação à Inglaterra, já que estava representada ali pelos trabalhos de Rich. Paul-Émile Botta, cujo nome de nascimento era Paolo Emílio, era italiano, mas foi naturalizado francês e, com menos de 30 anos, já havia sido nomeado cônsul da França em Alexandria, no Egito. Botta era diplomata por função, médico e entomólogo por formação, mas ele não era um arqueólogo profissional. Contudo, conseguiu, a despeito disso, realizar um grande trabalho para o orgulho dos franceses. Ele não temia passar horas e horas no lombo de um camelo em pleno deserto para anotar cada montículo de terra ou de areia que ele encontrava pelo caminho. Ele também fez escavações e enfrentou o perigo de ser preso, uma vez que a sua pesquisa era considerada ilegal pelo governo otomano que tomava conta do local. Mas, no final de tudo, ele acabou sendo bem-sucedido e o seu esforço foi recompensado com a descoberta da cidade de Dur-Sharukin, ou Fortaleza de Sargon, que ficava na parte da vila de Khorshaba. Ali estavam os restos do palácio de Sargão, e aquela havia sido antes a Nínive, a capital da Assíria, por volta de 717 a.C. Contudo, nem o próprio Emílio Botta estava a princípio consciente da importância do seu achado. Veja o que ele escreveu por ocasião em seu diário particular. O que tudo isso significa? Que estruturas seriam estas? Em que século eles viveram? A que nação pertenceu este palácio? Os desenhos nestas paredes estão me contando histórias de alegrias e ais? Seriam estes sinais estranhos algum tipo de linguagem? Só posso dizer que estas ruínas marcam a queda de algo que fora um grandioso e brilhante passado, mas que agora está desconhecido pelos homens. Realmente, o que aquele explorador francês havia visto pela primeira vez depois de anos debaixo do solo era algo realmente impressionante.
Essa foto moderna tirada no sítio de Nínive nos dá uma ideia da suntuosidade das coisas que Bota encontrou no sítio de Khorshaba. Pena que muitas peças delicadas, feitas de alabastro, ao serem expostas ao sol, acabaram derretendo perante os olhos dos exploradores. Outras acabaram quebrando-se devido ao transporte sem muitos cuidados. Dessas peças, o que sobrou foram desenhos da época feitos pelo francês Eugène Fladan, testemunhos únicos de uma arte infelizmente perdida para sempre. Enquanto essas fantásticas descobertas eram feitas, Henry Howlinson decifrava a partir de inscrições encontradas em Persépolis o significado daqueles antigos caracteres cuneiformes que haviam sido considerados indecifráveis desde as escavações de Rich e Bota. Mas agora, finalmente, as inscrições palacianas, os tabletes, podiam finalmente ser lidos e decifrados. E quando as primeiras traduções foram feitas, evidenciou-se a veracidade de muitas partes da Bíblia que os críticos haviam colocado em dúvida. Um exemplo estava nas inscrições que Bota havia descoberto em Khorshaba. Este foi um dos primeiros textos decifrados e ele trazia declarações amplas de várias conquistas feitas por Sargão II, o grande rei da Assíria. A questão é que, até a descoberta desses textos, os críticos tomavam passagens bíblicas como Isaías capítulo 20, verso 1, e negavam taxativamente a sua veracidade. Veja o que a Bíblia diz nesta passagem. No ano em que Tartã, enviado por Sargão, rei da Síria, enviado a Asdobe, e a guerreou e a tomou, neste mesmo tempo falou o Senhor por intermédio de Isaías. O curioso é que até essa época, nenhum outro texto antigo fora da Bíblia mencionava um rei chamado Sargão, e nem se sabia ao certo se realmente existia um império assírio no 8º século a.C. Logo, a Bíblia não poderia, segundo os críticos, ser considerada um genuíno relato histórico. Porém, as descobertas de Howlinson, Rich, Layard e Bota silenciaram a tese dos críticos. E não foi só isso. Os registros encontrados também faziam menção de Samaria, de Omri, que seriam respectivamente a capital e o rei de Israel, diversas vezes mencionados no Antigo Testamento. Estes são apenas alguns exemplos de confirmações arqueológicas à historicidade do texto bíblico. Mas essa história não para por aqui. Ainda há muito o que contar para você sobre a fantástica redescoberta da Mesopotâmia e a sua importância para o entendimento da Bíblia Sagrada. No próximo programa, veremos como vieram à luz a descoberta das mais antigas cidades do mundo, datadas do 3º milênio a.C. E, finalmente, conheceremos a história que eles contavam acerca das origens da humanidade aqui no planeta Terra. Por isso, não perca a continuação deste assunto semana que vem aqui na TV Novo Tempo, em mais um programa Evidências. Até lá!